Diante do teste positivo para a Covid-19 do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, à Prefeitura de São Paulo, a TV Gazeta achou por bem afastar preventivamente a jornalista Denise Campos de Toledo, que recentemente entrevistou o candidato. A sabatina ocorreu dentro das normas de segurança. A máscara de proteção usada por ambos só foi retirada dentro do estúdio e a jornalista não apresenta sintomas, mas por precaução, hoje a entrevista do dia será comandada pelo repórter Luciano Penteado. Vamos falar agora de eleição, ou melhor, de reeleição. Eu converso com Paulo Serra, do PSDB, prefeito reeleito de Santo André, no ABC Paulista, com uma vitória expressiva no primeiro turno, 76,88% dos votos. Prefeito, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os telespectadores da Gazeta. Prefeito, eu queria começar falando de Covid-19. Na segunda-feira que vem, o Centro de Contingência do Governo do Estado deve anunciar a próxima etapa do Plano São Paulo. E muito se fala sobre a expectativa de novas medidas de restrição, fechamento de comércio e de serviço. No entanto, o senhor se adiantou e já publicou um decreto essa semana em Santo André, proibindo algumas medidas, como, por exemplo, espetáculos de música ao vivo e tal. Queria te perguntar o que levou a Prefeitura a tomar essa medida, este decreto, e o que o senhor espera deste anúncio de segunda-feira. Primeiro que, desde o início da pandemia, a gente sempre, em Santo André, se pautou pela análise dos dados, né? O vírus não veio com manual de instrução, né? E a gente sempre se pautou pela análise dos dados da própria pandemia para tomar decisão, sempre com muito bom senso. Santo André não multou, não prendeu, não repreendeu. A gente sempre trabalhou com muita conscientização, solidariedade e bom senso. E nessa repique da onda que está acontecendo, e em Santo André não é diferente, a gente teve realmente um aumento de casos, mas com outra característica diferente do que foi no início da pandemia. Nós temos 85% das novas internações de pessoas de 25 a 40 anos, casos mais leves, porque inclusive a nossa taxa de letalidade continua diminuindo, ela já foi de 10% e hoje ela está em 2,99%, né, e continua caindo. O que mostra que é um público diferente, que tem frequentado bares, festas, aglomeração, locais sem máscara. Então nós já antecipamos para que não haja medidas mais radicais, mais restritivas, para tentar conter, né, esse número de internações que estão restritas a um grupo específico dentro da nossa população. O uso da máscara continua sendo fundamental, todas as medidas de distanciamento continuam sendo fundamental, mas a gente quis atuar especificamente nesses nichos para brecar essa aceleração do vírus na cidade. Não acredito, não espero que haja uma radicalização no Plano São Paulo. Acredito, inclusive, e defendo que esse plano deve ser alterado, baseado nessa nova forma de contágio, né, com relação ao público que está ocorrendo na capital e em outras cidades como Santo André. O senhor falou de repique, que é inclusive o termo que o próprio ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, usou para se referir a esse momento que a gente está vivendo. No entanto, tem muitos especialistas que já estão considerando a possibilidade da chegada de uma segunda onda, como já está acontecendo na Europa. Como é que a cidade de Santo André pretende se preparar para a chegada desse aumento de infecções, seja lá qual for o termo? Como é que a cidade está se preparando com relação a hospitais de campanha, as UTIs do município? Eu só não uso o termo segunda onda porque não acredito que a primeira onda tenha terminado. Né? O gráfico no Brasil, a curva, ela foi diferente, muito diferente da Europa. Na Europa nós tivemos um grande pico e aí também uma grande queda. No Brasil, essa curva se estabilizou num padrão de uma pequena alta e depois num padrão médio e permaneceu. Então não houve o fim, né, de uma onda, por isso que esse termo não é utilizado. A cidade, a gente preparou a saúde já estava reestruturada quando o vírus chegou, mas nós abrimos 3 hospitais de campanha, né, um foi desativado, era numa estrutura alugada no estádio Bruno José Daniel, mas todos os leitos e as UTIs foram redistribuídas no próprio sistema municipal de saúde. Então hoje, mesmo com esse aumento de internação, nós temos uma taxa de ocupação de UTI em torno de 50% e de enfermaria em torno de 45%. E chegou a quanto? Chegou a 75%, no máximo 80%, no pico lá no início da pandemia. A gente tem um gatilho na cidade, e já temos equipamentos para isso, que quando os nossos hospitais atinjam próximo de 75%, a gente amplia os leitos em outros ginásios da cidade, nas estruturas de hospital de campanha. Então a cidade
está preparada, nenhum andreense ficou ou ficará sem atendimento, e é dessa forma que a gente vai continuar atuando. Prefeito, eu gostaria agora de falar de eleições, né? O senhor venceu no primeiro turno, como a gente disse agora, com uma vitória muito expressiva, mais de 76% dos votos, o que é uma coisa bastante incomum de se acontecer, não é? Mas o seu partido do senhor, o PSDB, está na disputa pelo segundo turno aqui em São Paulo, que é a maior cidade do país, né? Eu queria ouvir do senhor sobre essa disputa na capital paulista. O Bruno Covas, que é do seu partido, vai disputar no domingo a vaga contra o Guilherme Boulos do PSOL. E está havendo aí uma inversão. O Bruno Covas tem caído nas pesquisas e o Guilherme Boulos está subindo, né? Como é que o senhor avalia esse momento aqui da corrida, a queda do candidato do seu partido nas pesquisas? Olha, eu não acredito que ela se materialize nas urnas, né? A gente respeita muito as pesquisas, elas mostram tendências, mas já tivemos resultados também de pesquisas que não corresponderam ao resultado final na eleição. Eu acredito muito que eleições municipais levam em conta muito mais a gestão, né, própria do município do que propriamente qualquer tipo de embate ideológico. Claro que a capital, isso também é um fator. Mas no caso de Santo André, a parte ideológica pesa muito pouco. O ABC, que já foi um berço do PT, e o PT lá teve pouco mais de 7%, mostra que não foi só por conta do PT que a esquerda deixou de ser valorizada, muito mais pelas gestões fracassadas que o PT teve na nossa região. Inclusive, né? a segunda colocada era do PT. Era do PT. Né? Então, as pessoas levam muito mais em conta, porque o prefeito, ele participa do dia a dia da cidade. Eu mesmo vivo Santo André como qualquer outro cidadão da cidade. Né? E é muito próxima a gestão e as políticas públicas que são implementadas. Acho que a expressiva votação, e esse é o grande legado que a gente comemora, é que a gente conseguiu, através de políticas públicas, fazer com que a percepção das pessoas mudasse com relação à própria política. Uhum. De alguma forma, nós chegamos na vida das pessoas em Santo André, e elas perceberam que a qualidade de vida da nossa cidade mudou para melhor. Né? E acredito que em São Paulo, o Bruno tenha conseguido, de alguma forma, também mudar essa percepção. E o senhor acredita que, eventualmente, a postura sua e do PSDB em Santo André perante a Covid-19 possa ter levado os eleitores a acreditarem e a gente ter chegado nesses números tão expressivos? Com certeza, não pela questão partidária, acho que é pela própria condução, né? Os andreenses, eu disse desde o início da pandemia, né, que ninguém ia ficar sem atendimento, que nós não veríamos em Santo André aquelas cenas que a gente viu na Itália, na Espanha, na Europa, de uma forma geral, logo no início, né? E isso ocorreu, né? E, além de tudo, a cidade se uniu de maneira muito solidária, né? Com a testagem em massa que a gente fez, os pit stops da prevenção, a gente lançou um programa que chama Costurando com Amor, quase 2.000 costureiras da cidade, né? Através de um trabalho que é liderado pela Ana Carolina, que é minha esposa lá no Fundo Social, junto com as costureiras, produziram 800.000 máscaras de pano distribuídas em todas as comunidades, e essas costureiras foram remuneradas, então houve uma grande somatória de esforços e as pessoas se sentiram protegidas, né? Sabendo que, claro, a doença preocupa, a doença é grave, mas na minha cidade eu vou ser bem cuidado. E os nossos hospitais de campanha são referência, inclusive mundial, né, no combate ao coronavírus. Prefeito, queria fazer uma pergunta de âmbito nacional agora, né? O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, se eu não me engano, que ele não se referiu à pandemia como uma gripezinha, mas em março, nós inclusive mostramos isso, ele disse isso por 2 ocasiões, né? Sim. Que a pandemia era uma gripezinha, agora ele está negando que disse isso. Qual que é o peso que o senhor acha de uma declaração dessa vinda do chefe do executivo nesse momento que a gente está, como o senhor mesmo disse, às vésperas de uma possível segunda onda de infecção? Eu acho negativo, né? O negacionismo por si só já é ruim e um presidente não pode colocar sua credibilidade em xeque o tempo todo, né? Eu não sou daqueles que condenam todas as medidas que o Bolsonaro tomou como presidente da República, não. Né? Em Santo André, a gente sempre protegeu a cidade de qualquer disputa política na pandemia. Né? Essa disputa do governo do Estado de São Paulo com o governo federal não atingiu Santo André e eu não deixo que isso aconteça. Mas esse tipo de declaração, no momento que nós estamos vivendo, não colabora em nada e pode colocar, inclusive, a credibilidade do presidente em xeque. Porque nós sabemos que ele declarou isso, inclusive, em transmissão em rede nacional.
né? Então não é algo que possa ser negado ou interpretado de forma diferente. E rapidamente, em menos de um minuto que a gente está acabando, o que o eleitor de Santo André, que o reelegeu com essa vitória expressiva, pode esperar para o próximo ano, um ano difícil ainda de enfrentamento da pandemia? Olha, primeiro a vacinação, né? É o nosso grande desafio, o maior desafio para a gente fazer com que a nossa vida volte mais próxima da normalidade que nós conhecíamos. A cidade já está preparada para isso. A gente espera aí nos próximos 90 dias, se tudo correr bem, e os números mostram que as vacinas podem chegar nesse prazo. E após isso, reforço na educação e na geração de emprego e renda, né? Além da continuidade do ritmo de trabalho. Manter essa percepção de que a cidade reencontrou o seu caminho, que a casa está arrumada e que a gente vai continuar crescendo e se desenvolvendo. Esse é a grande responsabilidade que nós temos. Essa votação a gente fica feliz, mas ao mesmo tempo nos dá uma grande responsabilidade de continuar nesse caminho. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Sucesso no novo mandato. Obrigado. Laerte, Luciana.